O mundo acabou, mortos-vivos caminham nas ruas da cidade. No meio desse caos, um fracassado chamado de Minjun e uma garota rica e popular chamada de Rihanna. Agora esses dois têm que viver em meio a todo esse caos. E esse aqui é a parte 2 do Ele Ficou Com Ela em O Apocalipse Zumbi. E se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição. E se você tá com preguiça de assistir o primeiro vídeo, eu vou fazer o pequeno resumo. Então já se inscreve aí, deixa o like e, sei lá, comenta qualquer besteira aí. Esse aqui é o nosso protagonista chamado de Minjun e ele gosta de jogos. E esse aqui é o valentão da escola do protagonista, que pratica bullying com ele. E essa menina aqui é Rihanna, que também pratica bullying com ele. Um dia esse cara bateu tanto no protagonista que ele queria desistir da vida. O protagonista se viu sem nenhuma esperança, que ele desejava que o mundo acabasse. Foi então que esses pensamentos o fizeram pensar que, se ele se jogasse de um lugar bem alto, ele acabaria com seu sofrimento. Então ele sai em direção ao prédio, e aí ele encontra Rihanna. Então Rihanna fala algo meio que ele deveria se levantar sempre que ele apanhasse. Isso faz com que ele desista de se desviver. Depois de tudo isso, ele volta para sua casa e pensa que ele somente vai jogar. Então ele começa a jogar. Aí ele escuta um barulho na porta. Ele vai até a porta e ele olha pelo olho mágico e vê o seu vizinho do andar de cima. E ele pensa que provavelmente o vizinho dele deve estar bêbado de novo. Então ele decide abrir a porta. Ele abre a porta para atender o seu vizinho. E a primeira coisa que ele nota é o ferimento bem grande na sua barriga. Então o protagonista pergunta se ele está bem e se ele deve ligar para a ambulância. Foi quando de repente o vizinho do protagonista começou a gritar e atacá-lo. O protagonista perguntou o que é que ele estava fazendo. Sem escolha, o protagonista meteu um chutão na barriga. Assustado, ele fecha a porta rapidamente. Ele suspira, o seu coração bate forte. Ele fica se perguntando o que acabou de acontecer. E se perguntou por que aquele cara tinha atacado ele de repente. Então ele decide ligar para a polícia. Ao tentar ligar, ninguém respondia. Os telefones estavam completamente mortos. Em seu celular, muitas notificações de alerta de emergência, falando que vários ataques terroristas simultâneos na área não especificada. Os cidadãos são aconselhados a se preparar para uma possível evacuação, priorizando crianças e idosos. E se os agressores estiverem visíveis, evitem de sair de casa e aguardem em ambientes fechados. Então o protagonista escuta um barulho do lado de fora. Ele olha para a janela para ver o que está acontecendo. Do lado de fora está o extremo caos. Ele vê pessoas se atacando e se devorando. E no meio dessas pessoas estava o seu vizinho do lado de cima. Foi quando ele se preocupa com a sua mãe. Ele pensa que ela já deveria ter voltado para casa. Então ele liga para ela, só que não é possível conectar. Após essa tentativa dele tentar ligar para sua mãe, a noite avança e as luzes de seu apartamento estão desligadas. E o protagonista está embrulhado com o cobertor. Ele está tremendo com o celular nas suas mãos e aparentemente não é só o celular que está fora do ar, mas toda a rede de internet. Então o protagonista liga a televisão para acompanhar as notícias. Ele pensa que ele deve manter o volume baixo, caso contrário, alguém pode ouvir do lado de fora. Na televisão fala sobre assassinatos em séries generalizadas por civis não identificados em todo o país. O governo considera isso um ataque terrorista e está investigando os possíveis criminosos. No entanto, nenhuma informação detalhada no momento. O protagonista até se pergunta, ataque terrorista, o que está acontecendo? E o noticiário continua informando que é para ficar em casa o máximo possível, trancar as janelas e portas e minimizar o contato com o exterior. E o último relato foi que ocorreram ataques violentos semelhantes em outras cidades e a força policial militar estão sendo mobilizados, mas a situação parece difícil de controlar. O protagonista pensa que aquilo é irreal e que isso não parece ataque terrorista e nenhuma rebelião, e sim um ataque zumbi. O protagonista pensa que isso é impossível e que zumbis só existem em jogos ou em filmes. Então o protagonista pensa que ele precisa fazer algo a respeito disso. Já que o vizinho dele saiu para fora,
ele deveria pelo menos fechar a porta da frente. Então ele olha pelo olho mágico e vê que a escada do prédio está totalmente vazia. Mas mesmo assim ele decide sair. Então ele abre a porta cuidadosamente. Ele sai e a primeira coisa que ele faz é observar a escada. Ele se pergunta se tem alguém lá em cima na escada. Ele coloca a mão na porta e vai puxando devagar para não fazer nenhum barulho. Até que finalmente ele consegue fechar. Após ele fechar, ele dá um suspiro de alívio. E depois ele se pergunta se os seus vizinhos de cima estão seguros. Ele estranha o silêncio no prédio, mas ele fala que por agora ele vai voltar para seu apartamento e vai esperar até amanhã a polícia ou algum resgate. Ele volta para seu quarto e continua assistindo as últimas notícias, até que de repente o sinal da transmissão cai. Então ele decide dormir, mas com toda essa situação ele não consegue dormir. Ele fica pensando que ele se sente estranho e que ontem mesmo ele queria morrer, até desejou que o mundo acabasse, mas agora que ele realmente acabou, ele tem que lutar para sobreviver. Então talvez não seja muito diferente.